Damos início a mais um programa, Anatomia do Poder, que vai há mais de 9 anos aos lares de brasileiros de todos os estados do Brasil, do Distrito Federal, para, através das figuras que detêm o poder, analisar um pouco a nossa realidade, como é o país na atualidade. E hoje eu tenho o prazer de um caríssimo amigo, um ilustre deputado e que serviu às Forças Armadas Brasileiras, que é o deputado Castelo Branco. Eu digo que as Forças Armadas, porque lecionando há 32 anos na Escola do Comando de Estado-Maior do Exército, aquele curso de coronéis que vão, no fim do ano, serem escolhidos muitos generais. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou explicar. Eu conheço perfeitamente essa mentalidade, porque falo sobre direito constitucional e a conjuntura brasileira. E sempre tenho na minha turma, todo ano, um ou dois capitães de mar e guerra da Marinha e um ou dois coronéis da Aeronáutica. E nós mandamos da Escola do Comando de Estado, da ICEME, para o Exército, para a Marinha, para a Escola de Guerra Naval e para a Escola do Comando da Aeronáutica, também os nossos coronéis. E tenho dado, de vez em quando, a convite, aliás, a convite, e realmente uma palestra lá foi uma vez com o Pires de Campos na Agulhas Negras. Então, sei perfeitamente aquele santuário que representa. E eu vou hoje falar com o deputado Castelo Branco, que, apesar de ter sido capitão no Exército, também serviu a Marinha, também serviu a Aeronáutica, serviu fora, inclusive em missões extremamente importantes. Então, a primeira parte do nosso programa, eu quero ouvir o deputado falar um pouco da sua vida, uma vida de aventuras, para que o nosso telespectador conheça. Prezados internautas, telespectadores que apreciam nosso grande jurista Ives Gandra Martins, é uma honra estar aqui hoje. Tornou o dia 9 de agosto de 2021 memorável. Eu vou procurar abordar a minha vida de uma maneira bem suave e vou começar com os meus antepassados. Eu acho que isso vai definir muito da minha personalidade. A minha família, por parte de mãe, é uma família tradicional de militares. Os Castelo Branco estão no Brasil desde 1616. É uma família nobre do Reino Português. Temos uma cidade em Portugal com o nosso nome, na fronteira com a Espanha. E a história da família começa nas primeiras cruzadas. Portanto, a gente traz uma bagagem de uma longa e nobre vida militar, que eu herdei da minha mãe. Eu sou Castelo Branco por parte de mãe. Todos os meus parentes por parte de mãe, a grande maioria, eram oficiais do Exército, ou da Marinha, ou da Aeronáutica, ou até da Polícia Militar. Enfim, era um ramo mais militar. E, pelo lado de pai, eu herdei também muitos militares. O meu pai foi oficial de infantaria do CPOR, turma de 48. O meu avô, Domingos de Luca, foi combatente na Primeira Guerra Mundial como tenente de infantaria alpina. Depois, na Revolução de 32, ele foi capitão médico no Estado-Maior do general Euclides Figueiredo, combateu ao lado das tropas de São Paulo. Os meus antepassados, por parte de avô paterno, eram muitos militares, mas também muitos médicos, né? Então, quando eu cheguei com 14 anos, eu tinha uma decisão difícil. Ou eu ia ser médico, ou eu ia ser militar. E começou uma guerra lá em casa. Meu pai querendo que eu herdasse o hospital dele, a clínica médica. Meu pai um cirurgião muito bem sucedido, formado na Escola Paulista de Medicina em 54, e a minha mãe, cearense, arretada, me levando para o colégio militar. Minha mãe foi mais hábil e eu desmaiei em algumas cirurgias que meu pai me convidou para assistir. Umas cirurgias leves, assim, tipo câncer de estômago, câncer de mama, cirurgia de 12 horas, eu não estava preparado. E o mundo militar me acenava com a fantasia, com o glamour da farda, com a aventura e, principalmente, com o sentimento de liberdade. Parece um paradoxo, mas as Forças Armadas, com 14 anos, eu saí de casa.
e fui estudar no Colégio Militar do Rio de Janeiro. De lá, por concurso, eu fui para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, que foi uma escola que eu amei, literalmente, a nossa famosa escola Rosada, lá em Campinas, no Jardim Chapadão, onde fiquei os 3 anos e fiz o ensino médio. Então, no Colégio Militar, eu fiz o ensino fundamental 2, o último ano, e na Escola de Cadetes, em Campinas, o ensino médio. E ali eu tinha uma decisão a tomar. Ou eu sairia da Escola de Cadetes e iria seguir a carreira civil, meu pai ainda insistindo que eu fizesse a faculdade de medicina, né? Ou eu iria para a Academia Militar das Agulhas Negras. E, novamente, o meu sonho de grande soldado, estadista, falou mais alto, e eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. 4 anos muito difíceis. Para quem já cursou sabe que é desafiador passar pela Academia Militar. Né? Assim, só para dar um gostinho para o nosso ouvinte, Alvorada é às 5h30 da manhã, só tem banho frio, café às 6h12, o almoço às 11h36, os jantar às 18h32, né? Atividades intelectuais pela manhã, ensino militar à tarde, educação física à noite, estudo obrigatório, você vive em regime de internato, é muito duro. Né? E assim eu terminei a Academia Militar das Agulhas Negras e fui servir num quartel de comunicações blindadas, numa brigada de infantaria. Quando surge o convite para eu entrar na recém-criada aviação do Exército. E eu já tinha uma história na aviação, que eu acabei pulando, e fui convocado para fazer parte de uma das primeiras turmas da aviação do Exército, que já existia, havia sido interrompida, estava sendo recriada. Era uma grande oportunidade profissional, aceitei, e o Exército, como não tinha ainda uma escola de aviação, tinha que escolher se eu ia fazer o curso na Marinha ou na Força Aérea. Eu tinha um sangue naval forte, né, e falei, vou fazer na Marinha. E aí eu até brinco que na minha biografia, Ives, eu vou no prefácio escrever o seguinte: então, dos meus 25 anos de Exército, os 3 melhores eu passei na Marinha. E assim eu fui para a aviação naval, fazer o curso de aperfeiçoamento de aviador naval, na base aeronaval de São Pedro da Aldeia, onde eu fiquei 2 anos fazendo um dos cursos mais lindos da minha vida. Coincidentemente, no ano em que o filme Top Gun estava no auge, 86, 88, 89, então eu me sentia o próprio Asas Indomáveis, né? Na minha cabeça. Muito bem. Quando acabou lá os 2 anos de Marinha, eu fui convidado para servir embarcado, fiquei alguns meses no Porta-Aviões Minas Gerais e alguns meses na Fragata União. Foi uma experiência embarcada absurda, fruto da qual, até hoje, eu tenho profunda admiração pela Marinha do Brasil. E, na sequência, o Exército me manda fazer o curso de recebimento de aeronaves, que é feito na Força Aérea Brasileira, e o curso de investigação e prevenção de acidentes, já me preparando para a minha função na aviação do Exército. Então, vou para São José dos Campos, faço o curso ali dentro do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, passei 1 ano lá com a roupa de oficial da Força Aérea, vivendo a Força Aérea Brasileira. Também foi outra experiência maravilhosa, onde eu reencontrei o querido Coronel Osiris Silva, que depois acabou se tornando meu padrinho de casamento, né? E, junto com o Osiris, a gente começa a sonhar alto, né? Cabeça de Osiris sonha alto. E, nesse sonho, nós sonhamos com um Brasil poderoso, soberano, livre, né? E com forças armadas muito fortes. Eu era ainda um jovem tenente e fui designado para receber os helicópteros que o Exército tinha comprado na França. Então, tive aí o privilégio de ir a Marignane, na Aerospatiale, fazer o curso dos helicópteros que o Exército estava comprando,
Depois ainda fizemos um estágio na Legião Estrangeira. Foi um curso longo. Nós tivemos a oportunidade de ficar na França bastante tempo, nos capacitando, conhecendo o emprego de aeronaves do Exército francês. Fizemos visitas à Inglaterra, à Itália, à Alemanha. Fiz um curso em Israel. Foi uma experiência profissional muito enriquecedora. E, ao final de todo esse período na Europa, chegou a hora de voltar para o Brasil e cair na real. Então, voltamos para Taubaté. Nossa base, então, já em fase avançada de construção, uma obra gigantesca. Quem não conhece o Comando de Aviação do Exército tem que conhecer, porque vai sentir muito orgulho de ser brasileiro. Na minha época, quando eu cheguei lá, nos anos 90, 91, ainda era uma base em construção, uma série de problemas inerentes ao processo. Hoje é um modelo para o mundo inteiro, de gestão, de operacionalidade, de competência técnica, de adestramento, de uma tropa de pronto emprego de primeiro mundo. O Exército, em 30 anos, praticamente, fez uma tropa de elite com a sua aviação orgânica. Bom, muito bem. Fiquei em Taubaté durante 10 longos anos. E, nesses anos de Taubaté, eu fui instrutor do Centro de Instrução de Aviação do Exército, fui da primeira turma de pilotos de combate do Exército, fui da primeira turma de pilotos de voo por instrumento, tive a oportunidade de construir uma nova geração de pilotos, quando estoura um grave problema lá na fronteira do Brasil com a Colômbia, o chamado episódio Castelo Branco, vamos fazer o seguinte, a área da fronteira já vamos pegar no segundo bloco. Vamos agora aos nossos comerciais, e daí você continua conversando, e todos devem estar gostando muito dessa sua vida de aventuras. Eu sei perfeitamente o que é essa base de Taubaté, onde, quando eu fui dar minhas palestras lá na escola, em Agulhas Negras, eu fui com um helicóptero de combate, e lá nós estamos com o Exército em 95 helicópteros, que é a única, o comando aqui é a região do Sudeste. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos agora aos nossos comerciais.